Fala rapaziada, como é que vocês estão? Saudações rubro-negras, vamos ver agora as últimas informações do Mengão que já se prepara para o Mundial de Clubes. Agora Intercontinental de Clubes, né? Mudou o nome aí. Mas para nós é Mundial de Clubes. Vamos ver o que eles falaram aí? Deixa o seu like para ajudar, se inscreva e ative o sininho. Sem enrolação, se bora lá. Flamengo, hein? Queremos saber agora do embarque do Flamengo. Com o título brasileiro confirmado, viaja mais cedo para o Catar, já prepara a logística para o Interclubes, Intercontinental, como queiram. O Flamengo agora sonha com mais uma taça. E nesse caminho está Thiago Carvalho para contar as novidades e as últimas informações do Mengão. Thiago, aquele bom dia top para você. Bom dia, Renata. Bom dia, Cecília, tu, Ronaldão. Estamos na Gávea. Vocês podem ver, pronto, durante o link, que vai ter movimentação de pessoas por aqui, porque hoje a Gávea está lotada. Afinal, o Flamengo campeão da Libertadores, brasileiro. Essa aqui é a entrada do Museu do Flamengo. A todo momento, torcedores chegando. Então, pode ter movimentação durante o link, tá? De fato, como você disse, Renata, já há uma mega operação para a viagem do Flamengo. O Flamengo, inclusive, conseguiu adiantar a partida contra o Mirassol. Tanto o Flamengo quanto o Mirassol já tem os objetivos definidos no Campeonato Brasileiro, não vão mudar muito os acontecimentos em relação à última rodada, então o jogo que aconteceria no domingo vai acontecer amanhã às 6h30 da tarde, mas o Flamengo vai a campo com o Sub-20. Isso porque a mega operação envolvendo a viagem para o Intercontinental já acontece amanhã. 1h tem a Aeroflá, mais uma vez, lá no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, porque às 3h o Flamengo embarca para o Catar. É uma viagem de pouco mais de 13 horas até chegar ao Catar. Lembrando que o Flamengo só começa os treinamentos por lá na segunda-feira, no mesmo centro de treinamentos que a Croácia fez durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, que inclusive eliminou a seleção brasileira, mas isso a gente deixa de lado, né? Bom, o Flamengo vai treinar 2 dias nesse centro de treinamentos no Catar e aí na quarta-feira estreia contra o Cruz Azul do México, já no Intercontinental, esse jogo que vai ser apelidado de Derby das Américas. Caso avance, enfrenta depois o Pirâmides do Egito no dia 13 e aí, como a gente já sabe, Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, já está classificado para a decisão, então se o Flamengo chegar até a decisão, ele joga contra o PSG no dia 17. 2 probleminhas que o Flamengo tenta resolver para esse Intercontinental: Pedro e Léo Ortiz. Léo Ortiz ainda com dores no tornozelo por conta daquele estiramento na região, mas com mais chances de voltar a campo ainda em 2025. O caso do Pedro é um pouco mais delicado. A gente lembra que o Pedro tem aquela fratura no antebraço e, além da fratura, ele também tem uma lesão na coxa. Essa lesão na coxa é o que deve tirar o atacante dos gramados nessa temporada. Então, muito dificilmente o Pedro volta a campo para jogar esse Intercontinental. Os próprios médicos do Flamengo já assumem, né, aceitam que é uma lesão um pouco mais complicada. Bom, para a gente finalizar as informações do Flamengo, a Tatiana... Loucura. Primeiro, vamos falar sobre os temas de cores com IA. Você pode escolher a combinação que quiser. Mas o Brazão não é o único jogador que interessa ao Flamengo. O Vitão, zagueiro do Internacional, como você bem conhece, Renata, também é interesse do Flamengo. No início do ano, em janeiro, o Flamengo tentou a contratação do Vitão, tentou investir 6 milhões de euros e ainda abonar aí uma dívida que o Inter tem com o Flamengo de outros 62 milhões de reais na cotação da época. O acordo não foi selado, o Internacional não aceitou vender e o Flamengo pretende fazer uma nova proposta agora, depois do término do Campeonato Brasileiro e também da definição da permanência ou não do Internacional na Série A. Mas o Vitão também tem o interesse de ser uma venda dele para o futebol internacional, voltar a jogar na Europa. Ele já foi jogador do Shakhtar, então isso pode dificultar os planos do Flamengo. Fato é que, além do Intercontinental, o Flamengo já pensa também em 2026, Renata. Olha, Vitão, hein? Obrigada, Thiago Carvalho. Vitão, hein? Vai aceitar rápido essa proposta do Flamengo, hein? Mas é o seguinte, o Flamengo, antes de pensar na temporada que vem, pensa nesse Interclubes, Intercontinental. Vai ter que passar por algumas provações se quiser chegar na final com o PSG. Ronaldo Giovanelli, de 1 a 10, até que ponto você crê que o Flamengo esteja pronto para vencer a competição? Caramba, nessa pegada que tá o Flamengo, dá para pensar em título, hein?
Eu pensaria em título, porque esse menino Felipe, ele, pelo menos ele consegue entrar na mente dos jogadores e a fase, ela tá boa, brasileiro, Libertadores, bom, uma viagem dessa, unir o grupo, um churrasco, hein, Cicinho? Um jogo fechadinho, 1-0. Dá pra pensar assim, ser campeão mundial, coisa que gente que ficou no meio do caminho vai demorar um bom tempo pra pensar nisso. Então, o Flamengo tem esse sonho palpável, eu posso dizer. Palpável, porque teve gente que só viajou, passeou. Eu quero ver se não ganhar, se vai lá pra passear. Ô, Edu, se a gente tem que pegar o último exemplo do ano passado, é que o Real Madrid não teve nenhuma dificuldade. E o Botafogo, em contrapartida, cansado, depois de ganhar a Libertadores e também o título brasileiro, chegou esfacelado e nem conseguiu competir na competição. Isso que é o grande problema, né, Renato? Quando a gente chega na nossa final de temporada e o pessoal da Europa está no meio da temporada. Então, o pessoal está com gás todo ainda para estar disputando esses campeonatos. Agora, eu entendo assim que o Flamengo, com certeza, vai competir sim. O Flamengo tem time para chegar à final, porque o mais difícil é chegar na final, Ronaldo. Não, tem que chegar e ganhar. É chegar na final. Esses dois jogos aí não vai ser fácil igual o pessoal tá pensando, não. Se é pra passear, muito time já foi. Mas pelo menos ele foi. O Flamengo tá lá. O Flamengo tem condição de ganhar. Eu não acho que ele tem condição de ganhar. Tem chance. Pode ganhar? Pode. Mas eu não acho que vai ganhar. Agora, se sim, você tá com o Ronaldão, tá com o Edu, tá no meio do caminho. Olha, o grande desafio do Flamengo, o Edu matou a charada aqui. São os 2 jogos que antecedem a final. Por quê? Porque o Flamengo entra como favorito, então tem obrigação de ir em busca do resultado. Agora, na final, o favoritismo está todo do outro lado. E se tem jogadores com currículo na Europa, enfim, já cascudo, que pode jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain, esse time é o Flamengo. Então, acredito que o flamenguista, o torcedor flamenguista, se chegar na final, pode sim sonhar com o título. Olha, agora a gente faz aquela pausa aqui no Jogo Aberto. Flamengo tá querendo Vitão, hein, Jojo? Você falou de troca de peças, não sei o que, não, aí, ó, tá lá no GE. Globo. Vitão volta porque no início do ano o Flamengo já rolou um flertezinho, né? O Vitão volta ao radar do Flamengo, que vê a concorrência crescer e precisa convencer o zagueiro. Olha lá, o Clube Carioca tentou contratar o defensor no início desse ano, mas desistiu por causa das condições impostas pelo Colorado. O Vitão tá querendo voltar para a Europa. Aí a gente precisa contextualizar. No início do ano, o prognóstico para o Inter era 1 e o Vitão tinha um valor. Isso. Sempre importante lembrar. Ao final do ano, a depender deste último jogo e da divisão que o Internacional vai se encontrar, né, em 2026, o valor é outro, entendeu? Não tem exatamente uma relação exclusiva com o desempenho do atleta e marca pessoal, não. Não, porque aí vai marcar o desespero do Inter em negociar, né? O cenário era diferente no meio do ano. Exatamente. Inclusive, tinha muita concorrência no meio do ano. O Internacional trabalhava com um valor na cabeça de 12 milhões de euros. Aí ele tinha a proposta do mundo árabe, tinha a proposta da Turquia. Se não me engano, era o Besiktas que estava atrás do Vitão. E o Flamengo estava ali esperando, né? Mas o Internacional, no meio do ano, também trabalhava com propostas um pouco mais baixas. Então, quando a gente fala de 12 milhões de euros, poderia cair para 10. Obviamente, espera que esse valor vai se sustentar se acontecer um rebaixamento, né? Eu não sei. Assim, eu acho que não vai, mas ele pode se sustentar. Sabe por quê? Porque não se mede só o rebaixamento. Eu sei que não, mas é um facilitador, Sim, né? Sim, mas o que eu quero dizer é que se ele tiver mercado fora, se ele tiver mercado para retornar para a Europa ou então para a Arábia, o preço se mantém, ele sendo rebaixado ou não. Se o Inter tiver condição de vender ele por 12 milhões para a Europa ou para o mercado... A Europa ele veio do Shakhtar Donetsk, né? Isso é que eu ia falar. Que Ele Europa veio que é a da guerra, guerra, né? Europa Europa Europa, da guerra. né? Europa, lista ampla da Europa. Lista ampla. Tá na lista ampla. Europa como Leste europeu. o leste europeu como disputa de cenário ali é o cenário europeu, mas assim não é uma parte, não é um centro. Estão falando que seria o pote 4 aí. Pote 4 da Europa. Mas se ele tiver mercado que pague os 12 milhões, aí ele vai continuar custando 12 milhões. Mas
Os clubes não são bobos, né? Vão pegar na ferida. Não sei, Então. depende. Aí eu já não tenho certeza. Ninguém é bobo, tem mais bobo qual não. É a frase que você falou? Os clubes... Não sei. Negócio de não tem mais bobo é muita gente. Tem Não, gente, muito olha bobo. só. Tem. Eu não estou desvalorizando o Vitão. Só Não. que em termos de negócios, se o clube que está interessado no jogador sabe que o Inter está rebaixado e vai precisar verdade, diminuir as claro. contas, você acha Vai que ele diminuir, vai diminuir a proposta. E vai atrapalhar. Isso aí é ruim para o Vitão, né? Porque diminuir a proposta, todo mundo ganha menos. É. Mas é óbvio que vão na ferida. Não tem Flamengo, né? Inclusive, em entrevistas recentes, o Boto falou sobre as posições, o próprio Felipe Luiz. Então, sabe-se que o Flamengo quer um zagueiro. Então, o Flamengo está esperando também. Pode ser um desses aí que vai fazer uma proposta mais baixa, obviamente, se aproveitando de um momento super difícil do Internacional. Mas aí é a lei do Oeste. Tem jeito. No caso da Europa, se ele for para a Europa, é a lei do leste. Para essa Europa. Pote 4. Flamengo precisa, porque precisa mesmo de um zagueiro pro elenco. O Flamengo tem 3 zagueiros profissionais. Os outros já subiram, já estão profissionalizados, mas são recém-saídos do Sub-20. Promovidos, Mas são 3 zagueiros no time profissional, com experiência. Precisa mesmo de ao menos 4. Você pode ter o seu 5º zagueiro do elenco como um zagueiro da categoria de base. Talvez o seu 6º zagueiro, né? Talvez o 5º e o 6º. Mas você precisa ter 4 zagueiros para esse porte que o Flamengo joga num nível mais alto. Então, acho que vale a pena. Depende dos valores, mas acho que é uma boa negociação. Agora, o Vitão, primeiro que ele tem que saber que ele vai chegar para disputar a posição com uma zaga consolidada e com um reserva em crescimento. Danilo, no caso. Você fala Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo ali. Uhum. E que no Flamengo as coisas não são fáceis mesmo nos melhores momentos. Então, quanto tempo Léo Pereira levou para ser bem aceito, para se impor ali como dono da zaga do Flamengo? Algumas temporadas, né? Algumas temporadas. Quando o Léo Pereira foi contratado, foi Gustavo Henrique e Léo Pereira. Era a dupla de zaga, os 2 melhores zagueiros do Brasil. Gustavo Henrique pelo Santos, Léo Pereira pelo Atlético Paranaense. Tudo bem, nação? Final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então me ajuda aí com o seu like. Faça a sua inscrição se você é flamenguista e ative o sininho. Mengão, rumo ao Mundial, rumo a mais um título. Se Deus quiser, vai vir pra nós. Tamo junto, valeu, até a próxima. Fui!